Caso Abigail, de 4 anos de idade. Caso Melissa, de 24 anos de idade. E caso Domingas Francisco, de 17 anos de idade. O famoso caso do jornalista David Diogo. Mas o que esses 3 casos têm em comum? Girl, you know I'm impatient. Don't keep a nigga wait. Girl, it's been too long. You know what I've been craving. Girl, I'm trying to taste it. You know what I like. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Mário da Costa. Se você não me conhece, eu vou te convidar a inscrever-se no canal. Inscreva-se no canal, ative todos os sinos e você vai ter o prazer de me conhecer assistindo aos meus vídeos. Bom, este é um novo quadro que chamarei de O que aconteceu em 2020. Alguns casos não aconteceram em 2020, mas teve um respaldo em 2020. Por isso, esses casos podem enquadrar-se no quadro O que aconteceu em 2020. Hoje vamos falar de 3 casos, que é o caso Abigail, de 4 anos, caso de Elissa, de 24 anos e caso da Domingas Francisco, de 17 anos de idade. O que esses 3 casos têm em comum? Eu vou lhe explicar de forma resumida o que esses casos têm em comum. Até agora não foram resolvidos. Bom, vamos começar com o caso mais antigo, que é o caso Abigail, de 4 anos de idade, que quando vinha da explicação com a sua amiga, também menor, foram à sua casa. Não na casa da Abigail, mas na casa da amiga. E esta casa é próximo à casa da Abigail, o que quer dizer que eram vizinhos. Como eram vizinhos, então era normal frequentar-se aquela casa. Aliás, é uma cultura dos africanos. Vizinho é nossa família. Ela não suspeitava, porque a casa do assassino era casa amigo, era vizinhos, era casa amigos. E a irmã dela era amiga dela íntima, estudavam junto, era colega também da escola. Então sempre brincavam juntos. Só que nesse dia, Abigail não sabia que seria o último dia da sua vida. 2 inocentes entraram para brincar em casa. Só que dentro dessa casa tinha um matulão predador, que nesse dia estava lá a fazer os seus planos, como seria o seu dia macabro. Abigail não sabia que seria a presa deste jovem. O jovem mandou a outra sair para ir comprar alguma coisa, para que não interrompesse o ato macabro que ele planeava naquele momento com uma inocente de 4 anos de idade. A inocente Abigail foi violentada durante horas. Depois do predador satisfazer os seus desejos, não se contentou e calou a menina para sempre de uma forma bárbara. Assassinou Abigail, de 4 anos, com um bloco da cabeça. Depois pegou a menina e jogou em um outro quintal, para que não fosse descoberto aí na sua casa, já que ela e a amiga foram para lá brincar. Quando a miúda morre, ele sai com o corpo do quarto para o quintal e dá a volta para o quintal. Depois atira o corpo para um outro lado do muro da vizinha de um quintal, a banda que estava em obra. O caso chocou também o país. Só que, para a família, já nunca mais iriam ver o seu anjinho. Mas tinham esperança em uma justiça nos tribunais que nos representam aqui no nosso país. O jovem que cometeu o ato foi detido depois de ser comprovado que realmente esse jovem foi ele que cometeu esse ato macabro. Mesmo assim, ele até esse momento está solto, andando por aí, livre e feliz, depois de ter violentado e assassinado de forma macabra uma criança de 4 anos de idade. Este jovem continua ainda solto. A única coisa que esses pais, que esses familiares pedem é que se faça justiça. O assassino está solto. Então, nós não recorremos simplesmente porque é a nossa irmã que nós perdemos, mas porque ele solto, algumas crianças estarão de novo em perigo para a sociedade. Então, o nosso apelo é esse: por favor, ajudem-nos a fazer sentir a justiça da nossa pequena Abigail.
como alguém que comete um ato como esse ainda fica livre por aí. A justificativa dele estar livre é o excesso de prisão. A sua condenação foi revogada. Ele tinha sido condenado, só que a sua condenação foi revogada porque o advogado alegou excesso de prisão. Esses dois motivos é que levaram com que o juiz soltasse o assassino. O juiz que soltou esse jovem, que soltou esse animal, não sei de quem se trata. Se soubesse, diria aqui com muito prazer o nome desse juiz. Há dias, jovens, mulheres, saíram às ruas para pedir a justiça a essa menina Abigail. Os pais não param de pedir justiça nas redes sociais, onde eles podem se apoiar. Para que você entenda que esse não é um caso isolado, vamos avançar para o caso de Elissa, de 24 anos. Elissa, nesse dia, ela vinha do trabalho para casa. Só que ela também não sabia que nesse dia não viria o rosto dos seus pais, da sua irmã, do seu irmão, dos seus familiares novamente. E Elissa simplesmente desapareceu. Procura, mais procura, encontraram o carro da Elissa numa lagoa. Os familiares ainda ficaram com esperança de que ela ainda estaria viva. Só que depois souberam que Elissa foi encontrada debaixo de uma ponte. Depois de fazer esses exames, concluiu-se que a Elissa foi também abusada. Depois do abusador satisfazer também os seus desejos, as suas necessidades, acabou também de asfixiar a Elissa. Matou, assassinou a jovem de 24 anos. Depois de uma investigação, o seu ex-namorado foi tido como suspeito e automaticamente foi detido. Só que, como no caso da Abigail, neste caso também esse ex-namorado, suspeito por esse crime, também foi solto. Está livre andando por aí. Até aqui você já consegue notar como trabalha a justiça no nosso país. Casos bárbaros em que os seus atores ficam livres. Esse caso também comoveu Angola e comoveu algum grupo de jovens que também saíram às ruas, fizeram marchas a pedir por uma justiça para a jovem Elissa. O caso da vida de Diogo é o caso mais recente. Uma jovem de 17 anos, de nome Domingas Francisco, queria sair de casa para ir visitar a amiga. Só que estávamos em tempo de quarentena e estávamos privados de circular ou de viajar ou sair de Luanda para as outras províncias. Então, nessa de querer ir visitar a menina, encontrou o famoso jornalista David Diogo, que, segundo ela, tentou ajudar para lhe fazer passar do limite onde não devia se passar. Só que, segundo o que conta a menina, David Diogo disse que para lhe fazer passar tinha um preço e ela não sabia que esse preço seria ser penetrada sem qualquer permissão. Esse caso dividiu opiniões. Aliás, nem dividiu. Ficou 70% apoiando o jornalista e outros 30% apoiando a menina. Só que depois desse caso virar público, provocar debate nas redes sociais, até hoje já não se disse mais nada. Ninguém sabe se a menina estava a falar a verdade, ninguém sabe se a menina estava simplesmente a imputar crimes ao jornalista David Diogo. O caso até agora ainda não tem solução. Pelo menos até hoje não se sabe se o caso avançou, se o caso não avançou, se o David Diogo é culpado, se não é culpado, não se sabe nada. Então, novamente, caso você queira me perguntar qual é a ligação com os outros casos, é casos sem solução. Casos em que a justiça lhe pesa bater o martelo. Aliás, martelo esse que treinam para que seja leve na hora de bater. A questão é, se os casos de Elissa, Abigail, onde os abusadores, depois de satisfazerem as suas necessidades, depois de satisfazerem os seus desejos, acabaram por assassinar as vítimas e estão livres por aí, o que será então deste caso, onde a Domingas ainda está viva? Essa é a questão. Será que será realmente resolvida? Será que será dado o procedimento real, o procedimento que realmente se precisa para que esse caso se resolva? Eu tenho as minhas dúvidas. Olá, eu sou Mário da Costa e este é o quadro O que Aconteceu em 2020. Se você gostou, clique em gostei, deixe seu comentário o que você acha desses casos. Até lá, uma love, tchau, tchau.